dia, irmãos, feliz sábado. Hoje estou aqui de novo, não era eu que ia fazer a pregação hoje, era um outro irmão, só que aconteceu um imprevisto e ele não pôde estar aqui hoje. Aí de última hora eu tive que preencher a vaga. Vocês já pararam para se perguntar hoje que grande escolha vocês fizeram hoje na vida de vocês? Vocês sabem que a nossa vida é feita de escolhas. E hoje eu creio que nós todos aqui escolhemos o quê? Estar na igreja ao lado de Deus, né? Quantas pessoas talvez, não porque não quiseram, mas talvez por algum outro motivo não estão aqui hoje na presença de Deus, ou muitos estão em casa com outros interesses, mas nós, vocês que estão aqui hoje, graças a Deus, tiveram uma grande escolha: estar na casa de Deus, louvando para engrandecer o nome do Pai. Isso é uma grande honra para Deus. Deus fica feliz por isso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Ele. Vamos falar um pouco sobre a parábola de os lavradores maus. E eu vou tentar fazer um pouco de uma exegese aqui dessa passagem. Não sou pregador, mas Deus me colocou aqui hoje para poder falar algo no nome dEle. Então eu vou tentar o possível fazer o melhor. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus 21 e vamos ler do 33 até o 43, tá bom? Mateus 21, de 33 ao 43, a parábola dos lavradores maus. Amém? Antes de lermos a leitura, como de costume, vamos curvar nossa fronte e fazer uma oração para nós iniciar o estudo da palavra de Deus. Bondoso Deus que está nos céus, nós te agradecemos, ó bom Pai, por mais esse dia abençoado que o Senhor nos deu. Agradecemos, ó Pai, por podermos estar aqui para louvar o teu santo nome. Somos muito gratos a Ti pelo sol que nos brilha, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, a cada dia, pela proteção diária que o Senhor nos dá, pela proteção de Suas mãos nos desviando dos caminhos, pelos tropeços que há em nossos caminhos, o Senhor nos protege e nos desvia, ó Pai. Somos muito gratos a Ti por tudo. Peço ao Senhor que venha estar conosco durante esse culto, que o Senhor nos abençoe, e que a mensagem que aqui for passada, que possa tocar ao coração dos seus filhos, e que cada um possa, de sua maneira, poder levar essa mensagem para o seu dia a dia. Isso é o que eu te peço, ó Pai, em nome de teu bom e amado Filho Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler essa passagem, essa parábola. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a, deu uma sede, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e o apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remedam o fruto nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus:
Nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, irmão, nessa pequena parábola nós vemos aqui, podemos tirar 3 pontos dessa parábola. Uma delas é o dono da casa. Vamos falar um pouco sobre o dono da casa, o dono da vinha, que é realmente o nosso Pai Criador, Deus Pai. Vocês já pararam para pensar em algum dia se levantar de manhã cedo e não poder enxergar mais? Não poder ver mais? Ou de uma hora para outra você não poder respirar mais? Sufoco que isso não passa no coração de cada um. Então tudo isso é obra de Deus Pai. Deus nos dá a visão, Deus nos deu o ar para respirarmos, Deus nos dá o sol a cada dia, para que nós possamos trabalhar, buscar o nosso pão de cada dia, cuidar da nossa família. Então, essa parábola se remete ao dono como se fosse aqui Jesus Cristo, a Deus Pai, no caso, Deus Pai Criador de tudo. E aí nós nos colocamos como Deus é bom, como Deus é piedoso. Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos nesse mundo, nós buscamos e encontramos. Basta nós procurarmos. Deus nos dá o poder de ter tudo aquilo que está ao nosso alcance, de cada um, da maneira que Deus assim o escolheu para cada um de nós. E aí nós nos perguntamos, como nós estamos tratando ao nosso Criador, que nos deu tudo o que nós temos? Como nós estamos sendo seus verdadeiros servos? Como nós estamos sendo adoradores de Deus? Como tem sido nossa vida de comunhão com o nosso Pai Criador? Porque aqui nós vemos como este Senhor que criou uma vinha e entregou essa vinha aos lavradores para que eles pudessem o quê? Cuidar da vinha. Da mesma forma Deus faz com nós. Deus nos deu a vida, Deus nos deu essa terra para quê? Para que nós cuidamos dela. Para que nós cuidamos. Deus nos deu também o corpo nosso. Ele deu para nós cuidarmos dele. Isso não nos pertence, pertence a Deus. Nós devemos cuidar bem. Isso é uma obrigação nossa de cuidar. Eu sempre já disse isso aqui na igreja uma vez e sempre torno a falar. Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso é meu, mas nada é nosso. Nós estamos aqui por um tempo como essa pobre parábola nos diz, nós estamos como um arrendatário, nós cuidamos. Se você tem um sítio ou algo assim, você é como um arrendatário. Você está cuidando daquela propriedade por um tempo. Aquilo não é seu. É seu por um tempo. Você cuida, você é um administrador. Nós somos administradores das coisas que Deus nos deixou por um tempo. Virá um tempo e que tudo vai ficar para trás. E outra pessoa vai vir, vai tomar o seu lugar e vai administrar aquilo por um tempo. Então isso é que Deus deixa para nós, para que nós possamos administrar da melhor forma possível aquilo que Ele nos dá, principalmente a nossa vida para com Ele. Deus nos dá uma vinha para nós cuidarmos. Isso é que Deus nos deixou, uma vinha para ser cuidada. Nós crescemos, casamos e Deus nos dá uma família. Deus nos dá uma família para quê? Para que nós cuidamos dessa família.
Essa é uma herança que Deus nos deixou, a família, para que nós cuidamos dela, para que ela dê frutos e que sejam frutos bons. Porque se nós não cuidamos bem de nossa família desde criança, como aqui nós estamos vendo aqui, quantas crianças temos na nossa igreja hoje? A nossa igreja, praticamente, quando as crianças vão para a salinha, a nossa igreja fica vazia. Mas por quê? Os pais estão trazendo as crianças para a igreja. O que os pais estão fazendo? Cuidando da vinha de Deus. Porque o futuro nosso, o futuro da nossa igreja, o futuro da palavra de Deus é quem? É os nossos filhos. Se nós não passamos essa mensagem para os nossos filhos, que eles são a verdadeira herança de Deus, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Esse é um dos pontos principais daquelas pessoas que estão cuidando da vinha de Deus. São os nossos herdeiros, né? As nossas joias preciosas, que um dia nós vamos prestar contas a Deus Pai, porque Ele vai nos perguntar: cadê as joias que eu te entreguei nas suas mãos? Então agora eu vejo muito, eu acho bonito isso dos pais sempre estar trazendo as crianças nas igrejas e tentando fazer o possível para ela frequentar as atividades que elas têm, que nós temos várias atividades. Então, que elas cresçam nesse caminho. Isso é uma parte que Deus nos deixou dessa parábola, que toca a Bíblia em si, em todas tem várias maneiras de você poder interpretar algo que você está lendo, e sempre a interpretação nos traz sabedoria. Não tem como você interpretar uma Bíblia que te traga maldade. É só sabedoria e formas mais fáceis de nós nos dedicarmos mais a Deus e levar uma vida mais correta a Deus. Por isso nós sempre tocando nesse ponto, para que cada dia mais nós possamos estudar mais a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, se nós temos conhecimento, nós podemos, como se diz, mudar a nossa vida cada vez para melhor. Porque se nós não temos um estudo mais firme com a palavra de Deus, a nossa vida se torna em comum com o mundo. E nós não podemos ter essa vida em comum com o mundo. E continuando aqui, a gente vê sobre a questão dos lavradores, né? E a gente vê que a vinha foi entregue aos lavradores. Para quê? Para que eles o cuidassem. E como eu já estava dizendo, né? Nós somos também, de certa forma, esses lavradores. Somos nós que estamos cuidando da vinha de Deus. Somos nós que fazemos com que essa vinha cresça, essa vinha possa produzir, e que essa vinha não morra. Só que da mesma forma, o que esse dono da vinha dizia? Ele arrendou essa vinha, mas de certo tempo ele viria para buscar o que lhe pertencia, né? Aí nós nos deparamos com um problema aqui. Será que nós, como os lavradores dessa vinha que Deus nos deixou, a gente se pergunta, né? Sempre, quando eu falo essas coisas, eu falo sempre espelhando em mim próprio. Será que eu estou realmente sendo um bom lavrador dessa vinha que Deus deixou? Será que eu estou mesmo cuidando daquilo que Deus deixou para eu cuidar? E assim que eu for deixar isso pronto para que outro possa tomar o meu lugar e de seguir em frente o mesmo caminho? É como nós, igreja aqui, irmãos, hoje, como eu já disse, a questão dos nossos filhos, nós estamos fazendo um papel na igreja hoje por uns tempos e deixando esse ensinamento para as crianças, porque mais à frente elas estarão em nossos lugares levando a palavra de Deus à frente. Porque um dos compromissos nossos na vinha, de cuidar da vinha de Deus, é o quê? Levar o Evangelho de Deus a outras pessoas, aquelas que não conhecem. E levar o Evangelho também de forma correta. Porque nós vemos hoje quantas pessoas passando o Evangelho a outras pessoas, explicando de maneira completamente equivocada com o que a Bíblia diz.
É por isso que eu torno a falar naquele ponto, que para nós refutarmos alguma, como se diz, alguma interpretação errônea, nós temos que estar o quê? Conhecedores daquilo que nós estamos falando, porque senão